sua reflexão. Agora, com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Programa com mensagens, textos bíblicos, propostas da Igreja e o que o Evangelho tem para você. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam com todos vocês e seus familiares. Prezados radiovintes, hoje é domingo, dia 25 de setembro, 26º domingo do tempo comum. E nós vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Amados radiovintes, buscar a Deus sem se importar com o pobre é uma tarefa impossível. Algumas pessoas bem-sucedidas buscavam Deus, mas se esqueciam dos doentes e famintos. Estavam em um mundo à parte, comiam e bebiam em leitos de marfim. Outros, completamente insensíveis à dor do irmão, até procuravam a Deus também, mas lhes era impossível. Em Lucas 16, de 19 a 31, o texto do Evangelho que acabamos de ouvir, o rico da parábola era insensível
e não ouviu a voz de Deus no pobre sofredor mal cheiroso que queria se alimentar à sua porta com as migalhas de seus lautos banquetes. Ele estava distraído, pensando nos próprios interesses. Como poderia perceber Deus num faminto e doente? Num segundo momento, Deus lhe fala por Moisés e os profetas, ou seja, pela Bíblia. Contudo, se ele não fora capaz de perceber a voz de Deus no pobre sofredor, nem na Bíblia, o que mais se poderia esperar? Diante de tanta indiferença, Deus se cala. O rico condenado queria salvar seus irmãos por meio de um morto que ressuscitasse, ou seja, de um sinal mirabolante. Mas esse não é o caminho de Deus. Ele fala diretamente ao povo, pelos sofredores que precisam de atenção. Quem não é capaz de perceber Deus nas pessoas carentes, tem ainda uma possibilidade, a Bíblia. Entretanto, se o coração humano é tão insensível, a ponto de ser incapaz de perceber Deus nos irmãos e na Bíblia, então não deve esperar um espetáculo miraculoso para se converter. Quando Jesus estava na cruz, os zombadores pediram o mesmo: desce da cruz para crermos. Deus poderia permitir isso, mas ele não quer converter ninguém na base do espetáculo. O apelo que fica para hoje é o seguinte: evitar toda prática religiosa que não olhe para o sofrimento do povo. Os verdadeiros cristãos devem estar atentos aos apelos de Deus na história. Não se pode ficar indiferente, pois a verdadeira religião é a prática da justiça. Segundo, suspeitar da prática religiosa que apela aos milagres. Querer encontrar Deus nos espetáculos, como tantos hoje fazem, é um ato falho. Deus não age assim. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu abraço amigo, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e até daqui a pouco no programa Fé Católica. Você acabou de ouvir com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Este programa estará com você amanhã neste mesmo horário.